Meus queridos irmãos, João capítulo 20, vamos ler dos versículos 24 ao 31. A palavra do Senhor nos fala assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Eu convido os irmãos a fazerem mais uma oração sobre essa palavra. Pai, fale conosco na sua palavra, como já oraram aqui nesse púlpito. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Que o Senhor me use de alguma forma para consolar o aflito, para dar abrigo ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, para dar o pão verdadeiro do céu, a sua palavra, Cristo encarnado, aquele que precisa, para alimentar o faminto. Usa-me, Senhor, para trazer uma palavra à sua igreja, que seja para a glória do seu nome. Que o Senhor use a sua palavra para nos exortar, se preciso, para nos repreender quando necessário, mas com teu bálsamo também para sarar nossas feridas. Que possamos ser edificados na pregação da sua palavra. Que o Senhor fale com a sua igreja, assim como o Senhor tem falado comigo na meditação da sua palavra por esses dias. Que tudo seja para a glória e para o louvor do teu nome santo. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto e voltamos um pouco para o capítulo 21, no versículo 14, Jesus já havia aparecido aos discípulos uma primeira vez, porque o capítulo 21, no versículo 14, diz que uma terceira vez Jesus apareceu aos seus discípulos. Havia aparecido o anterior, e essa que nós lemos é a segunda vez que Jesus havia aparecido depois de ter ressuscitado aos discípulos reunidos. Quando ele apareceu da primeira vez, o texto diz que Tomé não se encontrava. Ele foi visto por Maria Madalena e algumas outras na ressurreição. Porém, para a igreja inteira reunida, para os 12, talvez muito mais outros, talvez 120, conforme Atos capítulo 1 diz que estavam reunidos. Para o grupo de discípulos, para a igreja reunida, essa é a segunda vez que Jesus aparece. Apareceu uma primeira vez, lá não estava Tomé. Conforme o texto que nós lemos, no versículo de número 19, ele aparece uma primeira vez, e 8 dias depois, conforme esse texto que nós lemos, estando todas as portas fechadas, os discípulos estavam escondidos por medo dos judeus,
porque eles mataram Jesus. Então os discípulos pensaram que provavelmente eles iriam tentar matar os apóstolos. Então eles estavam escondidos. 8 dias depois da primeira aparição, ele chegou. Ele dá uma saudação característica para os discípulos: paz seja convosco, como ele sempre fez. E em seguida, ele vai direcionar a Tomé suas palavras. E no diálogo do Senhor com Tomé, eu quero embasar minha pregação hoje. Porque depois que Tomé é repreendido pelo Senhor, ele dá uma confissão das mais fundamentais da fé cristã. Quando ele diz: Deus meu, Senhor meu e Deus meu. No versículo de número 28. Essa confissão é central na nossa fé cristã. Mas eu quero expor algumas verdades aqui nesse texto para nós chegarmos a essa confissão em 2 pontos. O senhorio de Cristo, porque ele diz Senhor meu, e depois ele diz Deus meu. Fala da divindade de Cristo. Quero expor esse texto e trazer algumas aplicações para nós aqui. E o primeiro ponto da minha mensagem é esse: que a experiência de Tomé é a nossa experiência. A experiência de Tomé, o relato aqui sobre Tomé, não é diferente do relato de fé de qualquer cristão. Quando nós olhamos para... Quando falamos o nome Tomé, tradicionalmente, nós costumamos associar Tomé à incredulidade, não é verdade? Toda vez que alguém é taxado como incrédulo, alguém diz assim: é um Tomé da vida. Durante a história, quando se lê qualquer coisa, quando se fala no apóstolo Tomé, ele é visto, é caracterizado como o apóstolo da incredulidade. Porém, eu adianto que talvez essa avaliação não seja a mais precisa nem a mais justa acerca desse apóstolo. Porque se é verdade que aqui o Senhor aparece e lhe repreende, contudo não é verdade que a característica principal desse homem era a sua falta de fé. Se não, vejamos alguns indícios. Por exemplo, quando da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 desse mesmo evangelho, Jesus estava longe da Judéia, provavelmente nas regiões da Galileia ou de Cesareia. E quando alguém chega e dá a notícia, diz assim: está enfermo aquele a quem tu amas, Lázaro, na aldeia de Betânia. Jesus estava com seus discípulos, longe de Betânia, demorou ainda um tempo. E Jesus comunica para os discípulos, diz que Lázaro estava dormindo, e diz que iria para Betânia, mas os discípulos dizem assim: o Senhor, ainda agora os judeus, Jesus não estava na Judéia, Betânia ficava na Judéia. Ainda há pouco os judeus queriam te apedrejar. E queres tu retornar para a Judéia? E Jesus insiste, diz: eu preciso voltar para lá. É assim que o texto, eu estou parafraseando o texto, resumindo. Porém, em João capítulo 11, versículo 16, quando os discípulos diziam: Senhor, eles queriam te matar e agora tu queres voltar para lá? Porém, em João capítulo 11, versículo 16, um apóstolo dá uma declaração tremenda de fé e de fidelidade ao Senhor.
e diz: vamos também nós para morrermos com ele. E quem é esse apóstolo? Tomé. João capítulo 11, versículo 16. Ora, não é verdade que um homem desse que está disposto a acompanhar Jesus é o apóstolo da incredulidade? Aliás, não somente Tomé foi um dos apóstolos que caiu nesse momento. Todos os demais apóstolos fracassaram contra o Senhor. Filipe, por exemplo, Filipe não compreendia a relação, a comunhão de Jesus com o Pai, não compreendia a união de Cristo e Deus. Porque em João capítulo 14, a partir do versículo 8 ali, tem um diálogo. Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus ali conversando, uma espécie de lamentação repreensiva para ele, diz assim: Filipe, eu estou tanto tempo convosco e não tens me visto? Quem vê a mim vê o Pai, e quem vê a mim vê o Pai que me enviou. É uma repreensão. Ora, Jesus caminhou com eles pelo menos 3 anos e meio, e próximo ao seu discurso, porque ali se entende que Jesus já estava próximo de ir para a cruz, porque eram palavras mais duras. Quer dizer, estava se aproximando o momento de dizer para eles assim: eu preciso ir para Jerusalém e ser crucificado. E mesmo assim, Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor diz: você não entende que ver a mim é ver o Pai? O Pai está em mim, eu estou no Pai. Não entendia, não compreendia. Quando se fala de fracasso, nós podemos falar de Pedro, o apóstolo, o príncipe dos apóstolos para a igreja de Roma. Não para nós, não tem príncipe dos apóstolos, coisa nenhuma na Bíblia. Mas Pedro, talvez aquele que era o que tomava a frente, era um porta-voz dos discípulos, talvez pela sua personalidade característica, talvez pela sua impetuosidade, talvez por ser ele um homem de ação, era uma espécie de porta-voz dos 12. Pedro, o mesmo Pedro que no jardim do Getsêmani, quando vieram prender Jesus, toma a espada e decepa a orelha do soldado, do sumo sacerdote. É o mesmo Pedro que na mesma noite irá negar o Senhor 3 vezes. É o mesmo Pedro que diante de uma criada, de uma escrava, irá renunciar à fé, irá dizer que não conheço. O texto lá de Mateus capítulo 26 diz que Pedro se conjurou sob maldição, praguejou. Pedro usou palavras fortíssimas para negar Jesus. Pedro. Mas quando se fala de Tomé, Tomé é o apóstolo da incredulidade. Mas eu vou mais além. Todos os apóstolos fracassaram com Jesus. Todos. Porque quando Jesus foi preso, e conforme a profecia que Mateus capítulo 26, versículo 31 registra, o Senhor, nas palavras de Jesus dizendo: essa mesma noite vocês todos fugirão, porque está escrito: ergue-te espada, fere o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas não houve uma luta ali, Pedro não resistiu, é verdade. Resistiu por um momento, mas depois que Jesus intercedeu para deixar eles deram fuga. Eles fugiram. Eles correram. O mesmo que dizia assim: vou morrer com o Senhor, vamos até lá. Pé na canela. Teve coragem não. Todos fracassaram. Todos. O texto que lemos sobre Tomé é uma narrativa de crentes medrosos. No momento de tensão, o texto inteiro do capítulo 20 começa e diz: eles estavam a portas fechadas por medo dos judeus.
Então por que só Tomé, o apóstolo da incredulidade? Estava todo mundo aqui com medo. Medo de morrer. Estavam trancados. Estavam orando, buscando. Não, estavam com medo, diz o texto. Porque a experiência de Tomé, meus irmãos, é a experiência de um pecador. A experiência de Tomé é a minha e a sua experiência. É a nossa experiência. O mesmo homem que antes dizia assim, eu estou pronto a morrer na Judéia, vamos morrer com ele também. É o mesmo que agora, no momento difícil, diz, se eu não pôr os dedos lá, eu não vou crer de jeito nenhum. Se eu não tocar, eu não vou crer não. Não, Pedro, pode falar. Pode falar, Maria, pode testemunhar, João, vocês viram? Mas se eu não tocar, eu não vou crer. Essa é a experiência de um pecador. É a experiência minha e a sua. Porque não é todo dia que nossa fé está inabalável, não. Não é todo dia. Não é todo dia que nós temos a coragem de ser mártires de Cristo, não. Não é todo dia que você tem coragem de dar seu filho pelo Evangelho. Não é todo dia que sua santificação está tinindo a todo vapor, não. Não. Não é todo dia que a sua fé está lá em cima. O termômetro da fé, não é. É verdade que tem dias que nós estamos tinindo. Pode bater em nós e até dizemos aquela velha frase que árvore que dá fruto tem que levar pedrada. Não é verdade. Pode acontecer de você encontrar um crente e ele está voando nas alturas. E ele está pregando, ele está evangelizando, ele está doando-se, ele está negando tudo. Mas também pode acontecer um dia de você encontrar um crente e ele está cabisbaixo. Não quer ir nem num culto às vezes. Não é todo dia que você consegue ler a Bíblia de maneira fervorosa, não. Não é. Não é todo dia que você está pronto, está com seu coração cheio da graça de Deus e você vai dobrar o joelho e você vai orar. E as lágrimas vão rolar, o Espírito Santo vai falar, vai descer lágrimas, você vai interceder pelos seus familiares, pela igreja, por irmãos que você nunca viu, mas você vai estar lá, a graça é tão especial que você vai lembrar de nomes que você nunca lembrou antes. E você vai ficar rolando as lágrimas, orando, e o tempo é curto. Mas também tem dias que o céu parece que é de bronze. Tem dias que parece que você se sente um otário às vezes. As sugestões de Satanás na sua cabeça, assim, o céu é de bronze, você não consegue orar, simplesmente você não ora. Essa é a experiência de Tomé. Essa é a minha e a sua experiência. Não é todo dia que você está animado, não. Não é todo dia que outros irmãos estão animados. Daí nós temos um coração que compreende, compassivo, cheio de compaixão. Não é porque às vezes Deus nos dá graça. Ei, preste atenção, eu aprendi isso aqui com muito custo, com muita dor. Não é porque muitas vezes Deus dá graça para você e você tem uma fé firme, convicta, poderosa. E você encontra um irmão que talvez não está naquele dia num nível melhor. Que você vai se achar que você é melhor que ele. Não. Não é. Talvez aquele irmão não é fervoroso naquele momento. Mas às vezes ele é tão crente e você acha que não. Não se deve julgar pessoas. Não se deve taxar as pessoas por momentos. Não se deve. A experiência de Tomé é a experiência de um pecador. De um pecador. De um pecador que precisa da graça do Cristo ressurreto. Nada mais isso. Quem é Tomé? Ele é um pecador. Quem é você? Quem é eu? Quem é o João? É um pecador que carece da graça do Senhor Jesus. Simplesmente é isso. Aqui está o meu e o seu retrato.
Duvido que você também não teria um surto de incredulidade desse aqui. Quem nunca esteve? É só não ter o suficiente para pagar a fatura do cartão. Você já fica meio assim. É só uma fraqueza no seu corpo. Às vezes um espinho. Uma dor terrível. Outro dia eu senti uma dor de dente assim que eu rangia e não passava. E vem aqueles pensamentos ruins na cabeça, vem. Mas é um momento. Você tem que pedir graça para Deus para se manter firme. Mas meus irmãos, observe que mesmo sendo uma experiência de um pecador que caiu, eu não estou exaltando a queda de Tomé, nem estou dizendo para ninguém imitar o exemplo, o fato de ele ter ficado incrédulo. Estou dizendo que isso é a experiência de um pecador. É a minha e a sua. Mas se ao mesmo tempo essa é a experiência de um pecador, é grande e maravilhosa a graça de Deus em Cristo Jesus. Porque Jesus poderia não se manifestar a Tomé. Jesus poderia aparecer aos 500 irmãos e deixar Tomé fora. Não poderia? Se ele quisesse. Jesus não precisava. Eu não preciso do testemunho de Tomé. Mas não é assim que o Senhor opera. O Senhor quis, e ao mesmo tempo que a sua aparição e a sua relação, a sua conversa com Tomé é uma repreensão, é também o atendimento de um pedido. Porque ele disse, se eu não tocar, se eu não pôr as mãos, eu não vou crer. E o Senhor veio atendendo a um pedido, que era uma reclamação, que era uma incredulidade, mas veio. Deus é tão gracioso que mesmo na nossa incredulidade, que mesmo na nossa dificuldade, mesmo na manifestação da nossa pouca fé e ousadia e convicção, isso não aniquila a graça que há em Cristo. Ele veio e estendeu a mão. Não é porque nós não conseguimos atingir níveis espirituais elevados que o Senhor não nos vai atender, que o Senhor não nos vai conceder a graça. Cristo não nos vai atender só quando nós tivermos fé para mover montanhas. Cristo não vai dar-nos sua graça só quando nós formos mártires. Não. Ele dá graça até que tenhamos a coragem de ser mártires. Mas também ele nos dá graça mesmo que nós não nos tornemos mártires. Até porque não é todo mundo que ele chamou para ser mártir. Mas o Senhor manifesta graça. Ele repreendeu pela incredulidade de Tomé, ele também lhe concedeu o pedido. Ele lhe atendeu. Ele o restaurou. Essa é a experiência nossa. A experiência de um pecador que cai, mas que há a graça do Senhor para restaurar. O diabo quer nos fazer apostatar da fé. Na nossa fraqueza, na nossa queda, vão vir inúmeras formas de sugestões para nós abandonarmos a fé. Quando um homem cai em adultério, são inúmeras as sugestões que dizem assim, abandona a fé. Ou a mulher também, abandona a fé. São inúmeras sugestões, inúmeros modos de fazer apostatar de vez e largar tudo. Mas a verdade é que se confessa e se arrepende, o Senhor é misericordioso para receber e conceder graça. Olha a experiência dos apóstolos. Poucos negaram o Senhor, como Pedro, sob maldição. Olha a experiência deles. E mesmo assim o Senhor mostra a restauração de todos eles. De homens medrosos aqui, escondidos. Depois eles espalharam a fé e a maioria aqui virou mártir pela causa do Senhor. Porque o Senhor concede graça. Mesmo aqueles que no momento se acovardam, mesmo naqueles que no momento não creem, mesmo naqueles que no momento caem.
Quando o Senhor lhe aparece, fala com ele. Aqui há uma restauração, a repreensão é a sua restauração, mas aqui vem a confissão de fé, que é tão linda quanto aquela que Pedro deu anteriormente: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Porque aqui é uma declaração explícita do senhorio de Jesus Cristo e da divindade do Senhor Jesus Cristo. Tremendo isso aqui. Que Jesus é Senhor, porque Tomé disse: Senhor meu. Depois que o Senhor o tocou, provavelmente depois que o Senhor o exortou, provavelmente ele caiu, porque o texto parece que ele caiu em adoração e exclamação, e ele declarou, em primeiro lugar: Senhor meu, Senhor meu. Que Jesus, ele sempre mostrou que ele era especial, que Cristo mostrou que ele era o Senhor, e os discípulos sempre chamam Jesus de o Senhor. O Senhor para Jesus é diferente do Senhor, por exemplo, o Senhor, um centurião romano. É diferente. Quando um discípulo chama Jesus de o Senhor, tem um significado muito especial. Vai além do nosso... Por exemplo, eu sou nordestino, eu sempre fui ensinado a tratar mulheres e homens como senhor e senhora, independente da idade. Às vezes aqui imprudente eu sou repreendido na minha inocência, porque às vezes eu chamo alguém de senhor, acho que eu estou chamando de velho, não é verdade. É que eu fui criado desde pequeno, ensinado a ter reverência com os adultos. Então era senhor e senhora. Então senhor é uma maneira respeitosa. Porém, quando nós falamos de Senhor, e o Novo Testamento, quando chama Jesus de Senhor, é com uma referência especial. Está falando de poder. Está falando de autoridade. Coisa que nenhum senhor humano tem. Tanto é que depois, em Apocalipse 19, ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus manifestava os seus sinais, seus milagres, ele mostrava com isso que ele não era um homem comum. Sempre que ele fazia suas operações miraculosas, alguém sempre em algum lugar dizia, por exemplo, quando ele repreendeu os ventos, a tempestade cessou, e os discípulos atemorizados no episódio da tempestade, registrado nos evangelhos, diz assim: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Não tem, eles jamais tinham o Senhor como um homem comum. Jamais tinham. Porém, depois que Jesus morreu, houve ali a crise, uma espécie de decepção. Você pode notar isso, por exemplo, em Lucas 24, nos dois discípulos a caminho de Emaús, o desabafo deles no caminho. Pensávamos que era ele que viria remir Israel. Você pode ver a decepção deles, Pedro se acovarda, nega. Você vê eles aqui trancafiados com medo. Você vê Maria Madalena vai ao sepulcro, Jesus se manifesta, ela pensa que é o jardineiro, e ela diz assim: se o Senhor levou o corpo do meu Senhor, me diz onde o puseste. Então eles ficaram em crise quando Jesus morreu. Mas quando Jesus ressuscitou, aí ficou escancarado de vez para eles que Jesus era muito mais do que especial, que ele era divino, que ele é divino. O senhorio de Jesus é tão importante depois da ressurreição, que até o culto comum que era celebrado no sétimo dia na cultura judaica, passou a ser celebrado no primeiro dia da semana, que foi o terceiro dia após a morte, que hoje é o domingo, nosso domingo, que é o primeiro dia da semana, no qual o Senhor ressuscitou. A partir da ressurreição, o domingo começou a ser chamado o dia do Senhor. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João diz assim: eu em espírito fui arrebatado em espírito no dia do Senhor.
Em 1 Coríntios capítulo 16, Paulo ordenando uma coleta para os irmãos, diz assim: quando vocês se juntarem, façam as coletas no primeiro dia da semana. É verdade, tem os sabatistas, essa não é a questão. Não vou entrar nesse mérito aí. A questão é que após a ressurreição, o senhorio de Jesus ficou tão escancarado que eles entenderam, o dia da ressurreição é o dia que deve ser celebrado em culto ao Senhor. Após a ressurreição, ficou mostrado para eles que Jesus de fato era Senhor de tudo. Que ele era Senhor de tudo. Jesus, ele é o Senhor sobre todos. Todos. Está escrito que todos comparecerão diante dele em juízo. Basta ler Mateus capítulo 25. Naquele grande dia, reunirei todos diante de mim, separarei os bodes e as ovelhas. Todos. Ali Jesus coloca todas as nações. Todos vão comparecer perante o Senhor em juízo, conforme Romanos capítulo 14, versículo 10. Todos vão de passar perante o tribunal do Senhor. Todos. O senhorio de Cristo, ele não somente é sobre todos os homens, sobre todos os seres viventes, mas o senhorio de Cristo também abrange o mundo espiritual. Todos os seres criados por Deus, todos os anjos que se rebelaram, que se tornaram demônios, todos eles estão debaixo do senhorio de Jesus. Porque na Epístola aos Efésios, ali no capítulo 1, dos versículos 20 ao 23, Paulo diz que Cristo está acima de todo principado e potestade. Ele está falando de seres celestiais. Isso quer dizer que o senhorio de Jesus está também sobre eles. Miguel, Gabriel, quantos anjos com a terminação em El, todos eles estão debaixo do Senhor Jesus. Todos eles prestam continência ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o Senhor. Serafins, querubins, todos. Toda potestade, todo principado que se nomeia. E eu nem anotei aqui, mas eu lembro de Filipenses capítulo 2. Porque Paulo, quando fala da humilhação do Salvador, ele diz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. E ele dá uma declaração poderosa acerca do domínio de Jesus. Ele diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Deus para a glória, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nos céus, na terra e embaixo da terra. Provavelmente Paulo estava dizendo no mundo celestial, no mundo terreno existente, atual, e no mundo dos mortos, dos que já partiram, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, todos vocês estão debaixo do senhorio do meu Filho Jesus Cristo. É isso que significa a declaração de Tomé, Senhor meu. Senhor meu. Isso nos ensina, irmãos, também que o senhorio de Cristo é exclusivo. 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 O principal fator pelo qual o Império de Roma perseguiu a igreja até metade do século IV depois de Cristo era em razão do culto ao imperador. O culto ao imperador era uma coisa relativamente simples. Bastava você queimar um incenso diante da imagem do imperador
e assinar uma espécie de certificado, como você sacrificou. Mas os cristãos preferiam ir para a fogueira. Eles falavam: não temos outro Senhor. Aliás, esse é o motivo porque Jesus foi crucificado. Porque Pilatos mandou escrever no madeiro, assim, em 3 línguas, em grego, em latim e em aramaico, que era a língua da Judéia. Esse é Jesus, o rei dos judeus, não é? Daí vem as presepadas do Henri Christie, que não tem nada a ver, nem aqueles textos eram lá. Aquelas iniciais nem correspondem ao texto grego. Fecha esse parênteses tolo aqui, por favor. Mas estava escrito. E quando os sacerdotes foram até Pilatos e disse assim, ó, remova essa declaração que ele é o rei dos judeus e diga que ele disse que é rei dos judeus. E Pilatos disse, não, o que eu escrevi está escrito. Pilatos, sem saber de nada, ele estava mostrando ali que o Senhor era o rei dos gregos, era o rei dos latinos e ele era o rei dos judeus também, mesmo eles não querendo. Ele é Senhor de todos. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Quando nós lemos em Apocalipse, capítulo de número 5, e toda vez que eu leio esse texto eu choro. Porque em Apocalipse, capítulo 5, o João é arrebatado e ele tem uma visão do reino dos céus. Ele vê o trono de Deus. Ele vê ali a Trindade, porque ele vê Deus Pai, o ancião, sentado sobre o trono, um trono de safira, lindo, maravilhoso. Ele vê ali o Espírito Santo representado nos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E ele vê ali, ele escuta alguém dizendo assim, ouvi-se uma voz que dizia, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E diz o texto que fez silêncio no céu. Já imaginou o céu calado, o trono de Deus? Estamos falando de um lugar onde ele mostrou querubins, seres angelicais, milhares de seres viventes de branco, uma coisa mais linda, uma visão sublime, tremenda, maravilhosa. Ele diz que de repente houve silêncio no céu. Quando a voz do anjo bradou, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? O trono dos céus ficou em silêncio. E o texto diz que João, ele diz assim, eu chorava muito, porque não foi achado ninguém. Mas o texto continua e diz assim, mas um dos anciãos veio até mim, tocou-me e disse assim, não chores, João, não temas. E ele diz assim, eu vi um cordeiro como havendo sido morto, vindo entre o altar. Coisa linda. E ele diz assim, não temas. Ali está o Cordeiro de Deus que foi morto. Ele é raiz de Davi, a geração de Jessé. Ele venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia. Ali a dignidade exclusiva de Jesus no reino dos céus. Olha o que o texto diz. Nos céus, na terra, ninguém foi achado digno. Aquele livro representava o livro dos juízos de Deus sobre a terra, porque em seguida, ao abrir o livro e desatar os selos, os juízos são derramados sobre a terra. Isso quer dizer que só pode existir um único juiz digno de interceder pelos homens, é Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para ser juiz de vivos e de mortos. Aí, meus irmãos, lendo um texto tão claro como esse, é uma afronta quando querem criar paredes de separação entre nós e Deus que não seja Cristo. Cristo. Nenhum dos santos pode estar no meio, nem Maria, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nenhum dos profetas, nem Elias, ninguém. É só Jesus. Daí Paulo escrever, porque é só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Só.
Daí querem criar falsas moletas, que os santos intercedem e nos ajudam. Não, isso não está na Bíblia, não. Não está. Isso é antibíblico, isso é criação tardia da igreja. A igreja não define a palavra de Deus, a palavra em si se estabelece sozinha. É uma afronta. É uma afronta. É uma afronta quando autoridades contemporâneas querem servir de cobertura espiritual para os crentes. Onde já se viu? Você sabe que o movimento dos apóstolos modernos, eles creem em cobertura espiritual? Sabe o que significa? Eu sou um apóstolo, um exemplo. Eu não sou apóstolo, não. Um exemplo. Se eu me dissesse apóstolo, ai de você, Luciano, se você não estivesse na minha cobertura espiritual, debaixo da minha autoridade. Ai de você se fazer qualquer coisa. Aí quando o crente sai de uma igreja e vai para uma igreja onde uma igreja desce e vai para um lugar onde se prega as escrituras, é um filho de Satanás e rebelde. É assim. É assim. Que besteira. Não tem, irmãos. Não tem sumo sacerdote no Novo Testamento. Outro exemplo, que querem roubar a mediação. A igreja errou muito quando ela substituiu o sacerdócio do Novo Testamento com a figura do sacerdócio do Antigo Testamento. Em nenhum momento a palavra sacerdote se aplica a nenhum pastor no Novo Testamento. Pastor não é sacerdote coisa nenhuma. Pastor é simplesmente um líder numa comunidade, uma autoridade, guia, instrutor. Se o pastor não é submisso às escrituras, não deve ter temor nenhum dele. Ninguém. A palavra sacerdócio no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, a igreja, não é os apóstolos. Não é os apóstolos, não é os discípulos, não é os pastores. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Sacerdócio real, todos os crentes. João escreve também em Apocalipse, vos constituiu um reino de sacerdotes, todos os crentes. É verdade, existe uma ordem na igreja, existe um método no qual tem pastores, tudo isso é bíblico. Mas o pastor não é a figura do sacerdote do Antigo Testamento. Aquilo foi abolido. Nós somos apenas guias para ajudar vocês e para ser ajudados. Se eu precisar de uma repreensão, pode me repreender. Se eu não receber a repreensão de você, pode ter certeza que Deus vai me repreender, porque eu não ouvi sua repreensão. Mas também quando o pastor repreender, não acho que ele é radical demais não também. Então Jesus é exclusivo, o seu senhorio. Nos ensina o senhorio de Jesus, que tem duas aplicações. Em primeiro lugar, nos ensina que nós devemos estar rendidos ao Senhor. Rendição. Quando nós falamos de senhorio, existe o Senhor, mas existem os rendidos. Não é cantar, eis-me aqui, rendido estou. Não, é se render em vida. Rendido. Quando Paulo se converte, quando o Senhor encontra Paulo a caminho de Damasco, a primeira coisa que o Senhor faz com Paulo é rendê-lo. Porque o Senhor diz, dura coisa é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Quer dizer, pare de resistir, Paulo, você precisa se render. E depois que o Senhor o venceu, pode ler no texto. Porque Atos 9, versículo 6, Paulo diz, Senhor, que queres que eu faça? Um homem que saiu para matar os cristãos e perseguir o nome de Jesus, que ele diz, eu persegui esse nome. Agora ele foi convertido e ele diz, aquele a quem eu persegui, o que o Senhor quer que eu faça? Rendição. Senhorio significa rendição. Ter o senhorio de Cristo é estar rendido, irmãos. Estar rendido ao Senhor. Requer, em segundo lugar, humilhação. Ou se você preferir humildade, tanto faz. A diferença é que dificilmente quem não se humilha será humilde. E provavelmente quem é humilde se humilha.
não tem vergonha de se humilhar. Mas veja, por exemplo, João Batista. João Batista diz assim o texto, Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, Lucas 3 também registra. Diz que toda a Judéia, Galileia, as margens do Jordão, todos vinham ter com João Batista. E eu via a sua pregação. Vinham publicanos, vinham prostitutas, vinham fariseus. Todo tipo de gente se encontrava ali para ouvir João Batista. E perguntavam para ele, quem é você? Você é o Cristo? Ele, não, não sou. Quem é você? É um profeta? Não. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, como está escrito no livro do profeta Isaías. Por que não batizas, pois, se você não é o Cristo, nenhum dos profetas? Ele fala, olha, eu batizo para arrependimento de pecados. Mas após mim vem um, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é maior do que eu, porque ele foi primeiro do que eu. E eu não sou digno de carregar suas sandálias. Olha, está aí um homem que Jesus disse é o maior dos profetas, é João. Está aí um homem que, dentre os nascidos de mulher, não tem um semelhante a ele, Jesus disse em Mateus capítulo 11. Humilhação. Um homem rendido ao Senhor Jesus. Ele era apenas uma voz anunciando, preparando o caminho. Estar no senhorio de Jesus significa humildade, humilhação. Todos os apóstolos se identificavam como servos. Citei 2 exemplos aqui, mas tem muito mais no Novo Testamento. Romanos capítulo 1, Filipenses capítulo 1, apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo e servo de Jesus Cristo. Servo, aqui o termo grego é doulos, é escravo. Escravo. É um criado. Escravo. Humilhação. Isso é pôr-se em comparação com Jesus e olhar para a dignidade de Jesus, não do próximo, de Jesus. E dizer, eu sou escravo de Jesus. Esse aí merece meu serviço. Minha escravidão. Humilhação. O apóstolo Pedro, que querem transformá-lo em príncipe, né? Se Pedro viesse hoje e visse o que é reivindicado em nome de Pedro, meu Deus, como ele se envergonharia. Príncipe, não sei das quantas, dono do principado, ladainha. Pedro, na segunda epístola, capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, servo, doulos, escravo, escravo. Pedro escravo. Não Pedro Papa. Não Pedro Simão Santo Pedro. Não São Pedro. Provavelmente os apóstolos abominariam essas designações. Humilhação. Todos eles eram rendidos e eram humilhados. Infelizmente, muitos não entendem o que é serviço, o que é humilhação. Infelizmente, irmãos, a igreja do Senhor, ela foi contaminada há muito tempo com heresias perversas. Vez ou outra, às vezes em visitação particular, temos que suportar, tudo bem, a simplicidade das pessoas, mas a simplicidade não deve tolerar heresia. Temos que suportar crentes decretando. Temos que ver as pessoas, eu decreto, Senhor, a cura agora. Senhor, eu amarro toda ação. Que caixas d'água é isso, eu amarro? Senhor, eu determino agora a tua bênção sobre esta casa. Não. Eu tenho certeza que Deus está olhando do seu trono e... Não, filho, você não determina coisa nenhuma. Eu, Senhor, determino. Quem é você? Quem somos nós para determinar qualquer coisa, irmãos? Isso aí é fruto de uma heresia muito antiga chamada confissão positiva. É a velha falácia de que nossas palavras têm poder. Então, se você for positivo, você vai vencer na vida. Se você for negativo, então sua vida vai ser uma miséria. Teologia da prosperidade também é isso. Não. Mais miserável que eu fui quando eu era ímpio,
Se todas as maldições que eu pronunciei quando eu não era cristão viessem sobre a minha vida, eu deveria ter sido exterminado há muito tempo atrás. Tenho certeza que você também. Isso é antibíblico. Aí tira os crentes da qualidade de servos, da condição de humildes e tenta fazer eles senhores segundo o mundo. Isso é heresia. Isso é errado. Quando Tomé exclama, Senhor meu, ele está entendendo tudo isso aqui que eu expus para você e muito mais que não dá tempo de falar. Mas eu vou para o terceiro ponto. Porque ele exclamou, Senhor meu e também Deus meu. Falas de Tomé. Falas de Tomé no texto relacionadas a Jesus. Aqui Tomé estava falando da natureza divina do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. A questão da natureza divina de Jesus, e aqui nós podemos falar da doutrina da união hipostática. Deixa eu explicar para vocês essa palavra difícil aí. A união pessoal em Cristo Jesus há uma pessoa, mas em Cristo há duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana na qual ele se encarnou. Isso chamamos em teologia de união hipostática. Da palavra hipóstase, que quer dizer pessoa. É união pessoal. É a união das duas naturezas, divina e humana, numa pessoa, que é Cristo, a pessoa. Mas não é disso que eu vou tratar. Vou falar da natureza divina do Senhor. Porque Tomé se direciona a Jesus e diz, Senhor meu, e diz, Deus meu. O mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus que Tomé estava exclamando agora. Mas ele não estava se direcionando ao Deus de Israel, mas a Jesus. Então nós entendemos que a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Deus é um só, mas em três pessoas. Deus é o Deus Pai, o Deus de Israel, o Deus Pai de Jesus. Deus é o Deus Filho, Jesus Cristo. E Deus é o Espírito Santo. Porque a Bíblia mostra todos os atributos divinos e relaciona as três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas de uma só natureza. Entenderam? Embora isso não possa ser, talvez, tão aceitadamente, intelectualmente falando. Mas é isso que a Bíblia mostra, do Antigo ao Novo Testamento. A natureza divina de Jesus é explícita aqui nesse texto. Isso confirma o que João escreveu desde o princípio. Porque no capítulo 1, versículo 1, João começa o seu livro dizendo assim, no princípio era o verbo é Cristo. E o verbo estava com Deus, Deus Pai, e o verbo era Deus. A fé cristã, ela não é triteísta. Ela não crê em mais de um Deus, ela não é politeísta. Ela é teísta. Todos os apóstolos pregavam a fé num só Deus e único Senhor. Daí então a solução é a doutrina da Trindade. De que Deus, na pessoa do Filho, desceu e se encarnou. E a lógica da encarnação de Cristo, teologicamente falando, é resumida da seguinte forma. Se o homem pecou contra Deus e o pecado ofendeu a Deus, somente Deus pode propiciar a salvação para o pecador. Se o pecado ofendeu a moral de Deus, a sua pessoa, somente uma oferta divina pode sanar a ofensa do pecador. Deus foi ofendido. Deus, em sua natureza santa, intocável, não pode ser redimido meramente por coisas humanas. Por isso a lógica, a razão de o verbo se fazer carne. Porque quando Cristo se encarna, ele toma a nossa natureza humana. E ele vai na cruz, leva a nossa natureza, não nossos pecados, como Adão, que caiu na nossa natureza e
nós herdamos a natureza de Adão, mas Cristo toma nossa natureza, mas não peca. Então Cristo, quando vai para a cruz, sendo um homem sem pecado, ele leva toda a nossa parte, a nossa natureza para a cruz, mas ao mesmo tempo que Cristo vai para a cruz como homem, ele vai também como Deus. Então, quando o Filho morre na cruz, a oferta divina foi oferecida para o ser divino, que é Deus Pai. Então, aí foi feito a aliança entre o Pai e o Filho em favor de nós, pecadores. É muita teologia, não é? Isso não é nem o começo. É muito profundo essa questão. Mas a Bíblia mostra claramente que Jesus é Deus. Eu já citei João capítulo 1, versículo 1. Mas eu posso citar também Mateus capítulo 28, versículo 18. Quando Jesus aparece aos seus discípulos ressurreto, ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem tem o poder no céu e na terra? Deus. Deus. A menos que Cristo seja Deus, ele não pode dar uma declaração como essa. Assim está certo o C.S. Lewis, talvez nem seja ele que declarou isso, ele apenas repetiu, quando diz assim, que Jesus Cristo, 3 coisas sobre ele. Ele é louco, porque afirmava aquelas coisas. Ele é mentiroso, porque mentiu descaradamente, proferindo mentiras. Ou ele é quem diz que é. E ele diz que ele é Deus. Quando os judeus disseram assim, não tem nem 50 anos e viste Abraão. O Senhor declara, lá em João capítulo 8, né? Em verdade vos digo, antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Vocês lembram quem foi que declarou uma vez eu sou? Lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus disse para Moisés, eu digo para os israelitas o quê? Quando eu for até eles, quem me enviou? O Senhor diz assim, diga para eles que eu sou, me enviou a vós. Ou eu sou. Quando Jesus diz assim, antes que Abraão existisse eu sou, o judeu arrepiou o cabelo da espinha. Porque ele estava dizendo assim, eu sou igual ao Deus de vocês. Isso é a doutrina da Trindade. Cristo sempre declarou que ele é divino. Tomé declara que Cristo é divino. Deus meu. Durante muito tempo a igreja sempre se perguntou, irmãos, se Cristo era meramente homem, como pode um mero homem redimir a ofensa contra Deus? Por isso que a igreja nunca aceitou as heresias que não reconheciam a divindade de Jesus. No começo do 1º século, houve uma heresia já nos tempos do apóstolo Paulo, nos tempos de João, uma heresia de alguns judeus foram chamados assim de ebionitas, da palavra ebion que significa pobre. Porque segundo os pais pensavam, eles tinham uma cristologia muito pobre. Eles ensinavam que Jesus era meramente um homem que pela sua justiça alcançou graça diante de Deus, o Criador. Então Deus o concedeu graça para fazer o que fez. Mas que qualquer um de nós poderia ter virtude e fazer o que ele fez. A primeira resposta é faz, duvido que faz. Em primeiro lugar, você não faz os sinais que ele fez. Não faz. Não, por mais virtuoso que você vai ressuscitar um morto depois de 4 dias. Em segundo lugar, eu duvido você ressuscitar. E Jesus disse assim, eu dou a minha vida porque quero e volto a tomá-la, porque tenho poder para dar e para tirar. Então Jesus é Deus. Jesus é o Senhor e Jesus é também Deus. Houve também no 4º século, talvez o auge dos ataques à divindade do Senhor Jesus, o arianismo, um presbítero de Alexandria,
começou a interpretar os textos das Escrituras e começou a dizer assim, não, Cristo, o verbo, houve um tempo em que ele não era. Se houve um tempo em que ele não era, então logicamente ele não é eterno. Se ele não é eterno, ele não é consubstancial com o Pai, conforme afirma a ortodoxia. E a igreja se reuniu então, em 325, no Concílio de Nicéia, e condenou as heresias do arianismo. Hoje, a manifestação mais clara e mais popular do arianismo é os Testemunhas de Jeová. São hereges arianos que, quando se fala em Jesus Cristo, eles não creem que Jesus é Deus, porque eles não creem na Santíssima Trindade. Dizem que a doutrina da Trindade é uma criação meramente humana, pagã da igreja. Pegaram a Bíblia, traduziram, enfiaram a palavra Jeová em tudo quanto é texto na Bíblia, no Novo Testamento, quando não tem nenhum lugar. Quando você encontra aqui o Senhor, lá na TNM, lá que eles chamam, aquela perversão das Escrituras, vai estar lá a palavra Jeová para tudo. Onde exalta a divindade de Cristo, lá eles negam. Mas Cristo é Deus. Cristo resistiu. A igreja sempre adorou a Cristo, sempre cantou louvores a Deus por Cristo. Sempre cantou diretamente a Cristo. É claro que existe um princípio. Vamos a Deus por Cristo. O Espírito Santo medeia nossas orações, media. O Espírito Santo atua. Mas nós adoramos uma trindade em unidade. Nós adoramos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo é Deus. Se Cristo não fosse Deus, Tomé jamais daria uma declaração como essa. Senhor meu, Senhor poderia ser um Senhor como Davi, como Messias. Mas não ficou só em Senhor meu. Foi até a divindade e falou, Deus meu. O texto ali não é uma inserção, um pensamento repentino que Tomé teve sobre Deus Pai, não. O texto está tratando de Jesus. Ele é Deus. Fala da divindade de Cristo. Isso significa, meus irmãos, que somente Cristo é o nosso Redentor. Somente Deus pode oferecer uma oferta a Deus que possa redimir o pecado contra Deus. O pecado da humanidade não é o pecado da humanidade contra a humanidade, não é o pecado da humanidade contra o diabo, não é o pecado da humanidade em obediência ao diabo. É isso também e pode ser essas coisas, mas é principalmente, sobretudo, contra Deus. O meu e o seu pecado é contra Deus. Quando eu peco contra você, eu estou pecando contra Deus. E somente uma oferta de Deus é que pode limpar os pecados contra Deus. Para terminar, eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos 11, a partir dos versículos 33 ali. E provavelmente a referência ali é a Cristo, quando ele está falando de alguns mistérios, e Paulo finaliza sempre com aquelas exclamações repentinas que ele tem caracterizado. Parece que Paulo estava escrevendo e de repente o Espírito Santo de Deus tomava ele e ele ficava cheio da unção e ele sentava a caneta no tinteiro, porque ali ele foi tomado de uma repentina alegria em oração, e ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus pensamentos. Oh, quem compreendeu a mente do Senhor para que possa ser seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Isso é maravilhoso. Quando nós mergulhamos no mistério de Deus Cristo,
quando nós mergulhamos no ser em Cristo, naquilo que Cristo é, na sua beleza, na sua divindade, nós só podemos terminar como o apóstolo Paulo. Oh, profundidade das riquezas! É mais profundo do que tudo. É mais profundo do que todas as águas do oceano, alguém já cantou. É mais alto que os sublimes céus. É mais lindo do que todas as cores juntas. É mais esplêndido do que todos os milhões e bilhões de galáxias que existem. É o quê? Pergunta alguém. É Cristo, Deus Filho. É a obra que Cristo fez em nós e por nós para Deus Pai. Amém, meus irmãos? Convido os irmãos a ficar em pé. Que Deus possa ter falado ao coração de vocês. Tomé, depois que encontrou o Senhor Jesus, ressurreto, que o restaurou, ele exclamou: Senhor meu e Deus meu. Cristo tem que ser sempre meu Senhor e o seu. Cristo é Deus, é o nosso Senhor e Deus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Faz resplandecer o teu rosto sobre nós e nos dá a tua paz. Deus Pai, nós oramos a ti pelo Deus Filho, pelas intercessões inexprimíveis do Espírito Santo, que também é Deus. Te adoramos, Senhor Deus, uma santa trindade em unidade. Não deixe que a tua igreja se desvie desses baluartes da fé. Não deixe a tua igreja, Senhor, abandonar o senhorio de Jesus, nem abandonar a confiança na sua divindade. Mas finca-nos como estacas, Senhor, como os pregos dos sábios, bem firmes, como as colunas que o Senhor estabeleceu, como os fundamentos que o Senhor pôs, para que não sejamos abalados por nenhum vento de doutrina, de heresia falsa, mas que sejamos firmes na tua palavra, na força do teu poder. Nos edifica, nos faz reconhecer que não somos melhores do que ninguém, que a experiência de um incrédulo pecador como Tomé é a nossa experiência, que muitas vezes, Senhor, somos incrédulos mesmo, muitas vezes, Senhor, caímos, muitas vezes somos covardes, muitas vezes não entendemos, falamos coisas erradas demais, muitas vezes nos escondemos com medo como os discípulos, mas Tu és um Deus cheio de graça, Cristo. Trouxe a tua graça, assim como o Senhor trouxe a Tomé. Traga a nós para que nós possamos exclamar com ousadia: Senhor meu e Deus meu. Amém.